Dentro dessa estrutura principal do planejamento, nós ainda temos diversos relatórios e visões possíveis, como, por exemplo, projetos. Vou selecionar o relatório projetos. Como não tem nenhum filtro, eu estou visualizando todos os projetos em andamento da empresa, com o título do projeto, a área e o responsável por aquele projeto, além do cronograma de resumo daquele projeto, indicando qual é o status de execução do projeto. Se eu quiser clicar 2 vezes, eu entro no detalhamento de qualquer um desses projetos. Para visualizar os projetos no mapa, eu posso clicar referência geográfica e ele vai me mostrar alfinetes coloridos com status do projeto no mapa, qualquer que seja a abrangência geográfica dos projetos, né? Também existem funcionalidades como gestão de risco. Então, se quisermos fazer uma gestão de risco da estratégia, o primeiro passo é criar a matriz de risco da organização. Para os eventos de risco, que podem ser as ameaças de um relatório SWOT, né, ou FOFA, nós precisamos definir a probabilidade de ocorrência daquele evento, daquela ameaça, e a severidade de impacto em indicadores, projetos ou objetivos estratégicos específicos. Com isso, classificamos os riscos como alto, médio ou baixo. O próximo passo é definir os eventos de risco. Aqui temos alguns exemplos de eventos de risco, como aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros foi identificado como uma ameaça ao desempenho da organização. Então foi atribuída a probabilidade de ocorrência e ele impacta 2 indicadores, ou um indicador, no caso, e um projeto. O indicador custo com assistência técnica e o projeto estruturar equipe comercial na Argentina. A severidade do impacto do aumento da taxa de juros no custo com assistência técnica foi considerada leve. Isso gerou um risco baixo. Já o impacto no projeto estruturar a equipe comercial na Argentina foi considerado crítico, gerando um alerta de risco alto desse evento impactando um projeto estratégico da organização. Foi definido, então, um indicador de monitoramento, valor de juros. E aqui aparece o farol do indicador de monitoramento, se ele está acusando uma tendência daquele evento ocorrer ou não. E, finalmente, pode ser elaborado um plano de ação para mitigar aquele risco. Isso é, minimizar ou eliminar o impacto daquele risco na estratégia. Alguns outros relatórios, temos aqui a possibilidade de criar um modo apresentação. Então aqui eu posso criar a pauta de cada uma das reuniões de acompanhamento de resultados. A pauta da reunião de conselho, da diretoria executiva, de cada diretor com a sua equipe ou de cada gerente com a sua equipe. O objetivo de ter essa pauta no sistema é criar uma dinâmica apropriada para a reunião de acompanhamento de resultados, onde você pode usar o software durante a reunião sem ter que navegar no software para achar os indicadores ou projetos que você quer apresentar. Então, um exemplo é a reunião de resultados com superintendentes. Foi criada uma pauta onde primeiro vai ser apresentado esse indicador, valor de juros e multa, depois um plano de ação, depois outro indicador, conciliação da contabilidade, o seu plano de ação e, finalmente, um mapa estratégico. Ao iniciar a reunião, pode-se colocar o software num modo apresentação. Eu vou selecionar esta reunião de resultados com superintendentes, entramos então no modo apresentação e estamos visualizando
o primeiro passo de 7 dessa reunião, que é discutir esse indicador valor de juros e multa. Discutido o indicador, eu posso passar para o próximo passo, que é o seu plano de ação, o próximo passo, que é um outro indicador, e assim em diante até a conclusão da reunião. Apesar de estarmos no modo apresentação, o software continua ativo. Posso navegar no software, buscar informações adicionais e, terminada a navegação ou a discussão sobre esse assunto, passamos para o próximo passo na sequência da pauta da reunião. Então, esse modo de apresentação, ele dá a dinâmica necessária para focar a reunião de resultados nos resultados alcançados. Além dessas funcionalidades já mostradas, o sistema tem diversos relatórios e formas de visualização que vão ser selecionados conforme o desejo e importância de cada ocasião. Além dos relatórios ou do ano corrente, também podemos navegar nos anos passados e anos futuros para visualizar as metas futuras. Se eu clicar em mais, eu vou para o ano de 2009, nesse exemplo, e em menos para o ano de 2007. Um pouco mais tecnicamente falando, temos a questão do suporte. Aqui podemos abrir um chat para conversar com um analista de suporte para tirar dúvidas ou fazer sugestões de melhoria online. E aqui temos o ajuda para descrever cada tela e cada funcionalidade da ferramenta. O software pode ser alimentado manualmente ou ter os dados importados a partir de um ERP ou um banco de dados, como um BI ou um software de gerenciamento de projetos, de onde nós vamos importar o status de cada projeto. Essa importação é feita pela aba Importação de valores realizados, onde temos um formato de importação, código do indicador, período e valor realizado, assim como ações dos projetos ou os próprios projetos. Essa importação é feita via arquivos TXT ou CSV e pode ser feita uma rotina de importação automática, onde o ERP gera um relatório, salva em determinado diretório e em um determinado dia ou hora o nosso software busca aquele relatório e atualiza todos os dados da organização, ou os que tiverem disponíveis. Sempre existe um ou outro indicador que não tem dado em banco de dados nenhum, como o clima organizacional. Geralmente ele aparece em um relatório da organização. Nesses casos, o dado tem que ser informado manualmente naquele indicador. Comercialmente, o software pode ser alugado ou vendido e pode ficar hospedado no nosso servidor ou instalar no servidor do cliente. Agradeço a atenção e eu vou encerrando por agora e me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.